Gente, que manhã maravilhosa a gente teve hoje aqui na Escola Frei Valério, recebendo a deputada estadual Lilian Bering da enfermagem, juntamente com a Sayonara. E a gente teve uma manhã aqui de muito aprendizado, né, com esse curso importantíssimo de primeiros socorros. Deputada, fala um pouquinho da importância desse momento, que tivemos escolas aqui participando, né? Como é que foi estar em Conceição de Macabu, já que você está vindo de agenda de campus, está indo aí, que você falou, para Friburgo, não é isso? Uma agenda cheia para o final de semana. Gente, olha, primeiro agradecer, Joa, por esse espaço maravilhoso que você está nos dando, né? Dizer que a gente está muito feliz, porque a gente teve esse auditório lotado daqui e toda a enfermagem, né, daqui da região, né, Sayonara, que compareceu, né, como você mesmo falou, é um dia de sábado, falar de primeiros socorros, falar de classificação de risco no ambiente, não só no intra-hospitalar, como também dentro das ambulâncias, também dentro das unidades de pronto atendimento, dos prontos socorros. Então, para a gente é muito gratificante. E principalmente para que esse enfermeiro, esse técnico e esse auxiliar de enfermagem, ele possa fazer a identificação do que vai entrar primeiro lugar. Ou seja, geralmente a gente olha a pessoa que é leiga, né, a pessoa que chega no hospital, ela logo quer ser atendida. Então, mas não pela ordem de chegada, e sim pela ordem de gravidade. Então é um curso que realmente salva vidas. A Sayonara que está aqui, né, Sayonara? Eu acho que assim, a gente tem muito a agradecer. Eu estava falando isso, Jô, que ela me perturbou e eu acho que isso é ótimo. Ela é ótima, por ela tá ser uma presente. conselheira, ser uma conselheira do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Rio de Janeiro. Ela está sempre falando. Quando ela viu o curso lá de campus, que foi de parada cardiorrespiratória, ela falou, não, vamos trazer também para minha cidade, porque assim, é longe para a gente ir para campus. Não é tão longe, mas sim, se a gente pode ter aqui com a mesma profissional, né, e tudo, e é isso, né, só agradecer. E é bom mesmo. também que você veio conhecer a nossa cidade, né? Receber você aqui foi um privilégio para nós também, né? E na verdade a gente já vinha, né? Realmente nesse ano é a primeira vez que a gente está vindo, né? Porque ano passado a gente veio na semana de enfermagem também, a gente veio também, acho que foi em setembro, se não me engano. Então a gente vem, geralmente, Sayonara, desde que ela entrou para o conselho, que na verdade Você ela está entrou. sempre aqui, então, que legal. Já é a 6ª vez que a gente vem. Mas como eu digo, no governo, né, no qual Sayonara é conselheira, é a primeira vez mesmo. É isso mesmo, então eu acho que assim, né? E é sempre muito bom estar aqui, porque a população é sempre isso, né? Não só o grupo das escolas, mas os profissionais, né? E vieram até pessoas que estiveram em Campos ontem, e aí vieram para cá porque a temática foi diferente. Né? Ah, entendi. E você, como presidente do Conselho Regional, né, de Enfermagem, eu estou sabendo aí também que você tem uma PL muito importante para ser votada lá na Alerj, né? Conta para a gente, fala um pouquinho aí mais dessa PL. Isso, a gente tem aí a proposta do primeiro emprego para a enfermagem. E aí, como que acontece, né? Em outras profissões, como é o caso da medicina e até mesmo de outras, a gente tem a residência desse profissional. O que é isso? Ele se forma, depois ele faz uma residência, que é um modelo teórico-prático de experiência. E para a enfermagem, como que funciona? A gente faz os 5 anos de faculdade, geralmente é exigido ainda para a gente uma pós-graduação, e a gente não tem essa exigência da experiência, ou seja, a gente não consegue fazer com que todos os profissionais façam residências, porque ela não é obrigatória, diferente das outras áreas, no currículo da enfermagem. Isso aí faz com que essas pessoas não tenham a famosa experiência na hora de serem contratadas. Isso acaba fazendo um processo de indicação que, em alguns momentos, ele deveria ser padronizado. Por exemplo, se eu não tenho experiência, eu deveria ter principalmente o quê? Que esses profissionais sejam todos feita uma prova para que ele saiba que ele tem um conhecimento teórico e ele seja acompanhado por um preceptor nesse ambiente, ou seja, alguma pessoa que já é formada para auxiliar ele por ele ser um recém-formado. Até porque estamos lidando com vidas, né? Com certeza. Isso não acontece na enfermagem. E aí, o que a gente quer? A gente quer padronizar e aí legislar em cima do que realmente para garantir a segurança das pessoas.
né? Porque não é só o profissional que você indica, que às vezes você não sabe a procedência dele, mas sim aquela pessoa que vai estar lidando, principalmente atendendo os nossos parentes, os nossos entes queridos, que às vezes não têm experiência. E, infelizmente, o bom senso acontece para algumas profissões, principalmente em relação à medicina, mas não acontece para a nossa enfermagem. Pessoas, às vezes, são indicadas para trabalhar, inclusive, Jô, em SAMU, sem experiência, sem nunca ter pisado numa ambulância, às vezes sem uma pós-graduação específica, e o técnico de enfermagem, em alguns momentos, é obrigado a trabalhar enquanto primeiro emprego, até mesmo em unidades de emergência e terapia intensiva. E às vezes por indicação ou até por imposição, às vezes de pessoas para substituir outras. Então isso faz com que coíba essa desinformação de que é enfermeiro, é técnico de enfermagem, aí ele aprende ali na tarefa. E qual seria a tarefa que ele vai estar aprendendo? O atendimento a gente, em situações muitas vezes críticas, né? Então, quer dizer, se perguntar ao cidadão, né? Você vai para um hospital, né? Você quer ser atendido por uma experiente sayonara ou por uma pessoa que acabou de se formar? Sem preconceito, né? Que as pessoas que se formam, a gente sabe da dedicação, mas a experiência é de suma importância, até porque está lidando com vida, né, Lília? Isso. E aí a lei vem para isso, para poder privilegiar aquele que é recém-formado, porque aí a gente garante que ele vai chegar no ambiente de trabalho e vai ser identificado como recém-formado, vai ter aquela condição de trabalho e a experiência garantida, os seus direitos também profissionais também preservados, porque isso é muito importante, né? E os direitos trabalhistas preservados, mas sem, então, e salvaguardando sempre a vida daquela pessoa que está sendo atendida. Então é um ganha-ganha social, um ganha-ganha para o aluno que vira um profissional que não vai ser cobrado da experiência, mas sim vai ser cobrado do modelo teórico e vai ter a experiência lá também toda acompanhada naquele primeiro momento. Então eu acho que é uma lei que vem para modificar a história da enfermagem no estado do Rio de Janeiro. E assim, Lilian, você na Alerj, a gente está aqui tratando de enfermagem, você está só nessa direção, só na questão da defesa da classe? Não, lá na Alerj a gente fez até agora 24 projetos. Na verdade, eu sempre falo que o mote é sempre a saúde, né? Então a gente tem aí um projeto bastante interessante com a Sala Lilás, que é um projeto que vem a privilegiar, eu não sei se o nome seria privilegiar, mas dar luz a essa mulher que sofre violência. Nós somos o 6º país que mais mata mulheres no mundo. E a gente precisa saber que cidades de interior, cidades satélites e a capital do Rio de Janeiro fica à mercê dessas situações. Então, acho que tem aí a questão da Sala Lilás com a identificação compulsória, porque em alguns momentos a gente tem o Estatuto da Criança, por exemplo, que há a notificação compulsória de violência contra aquela criança e imediatamente o profissional da saúde, ele tem obrigação de identificar isso no conselho tutelar. O do idoso também, tá bom. E essa mulher, quando ela é violentada, e a gente, profissional da saúde, aí você sabe que a primeira instância sempre está na mão da enfermagem, às vezes elas não falam com os médicos, porque é um momento muito rápido ali de prescrição medicamentosa, mas vão desabafar com esse enfermeiro, com esse técnico de enfermagem, porque a gente tem uma ligação muito direta e fica muito tempo com aquelas pessoas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que, por lei, ainda aguardar que essa mulher denuncie o seu agressor, que em alguns momentos, ou na maior parte das vezes, eles estão do lado, e às vezes eles falam mesmo, né? E aquela mulher, ela não tem condição, porque ela sofre violência psíquica e ela sofre violência financeira. E às vezes aquele próprio agressor é o pai daqueles filhos daquela mulher, que vem e fala, olha, se você me denunciar dessa agressão, eu vou matar os filhos e você está no hospital. Então, a gente passa uma responsabilidade para a mulher que ela não tem condição. Agora, o profissional da área de saúde, ele está vendo que tem um traumatismo craniano, ele está vendo que aquilo ali é um sinal de espancamento clássico, ele está vendo que é uma violência sexual com prodrôminos específicos daquilo, porque a gente estuda para poder observar aquilo, e a gente pode simplesmente fazer uma notificação compulsória também, que é o projeto da identificação da Sala Lilás em todos os ambientes hospitalares,
com aquelas mulheres que possivelmente sofrem violências, mas ela não vai mais precisar, ela, naquele momento, denunciar. Aquele profissional, assim como é feito com a criança, assim como é feito com o idoso. Você não espere que uma mãe que foi violentada pelo seu filho, sabe, que vá denunciar para que ele saia dali, ela esteja no hospital e ele saia dali preso. Ela não vai fazer essa denúncia. Por quê? Porque ela sabe do sentimento que ela tem em relação àquele filho, apesar dela ser uma idosa e saber que ele não deveria ter agredido ela. Mas ela não vai fazer isso. Então, do mesmo jeito que a gente tem sensibilidade com o idoso, nas relações afetivas e com a criança, nas relações de dependência com esses progenitores, a gente também tem que ter em relação a essa mulher e essa violência sofrida de todas as ordens em referência nesse local que é o Brasil. Então, acho que isso é uma das leis que a gente tem em relação a isso. E tem tantas outras, né, em relação à questão do paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica, para diminuir a conta dele referente à luz. A gente tem uma outra também da criança diabética, né? Porque todo mundo sabe que os pais, eles, por lei, eles têm a obrigação, ou eles podem negar, sim, tratamento, eles só não podem negar tratamento de ordem emergencial. E quando essa criança é diabética? Ela não é um tratamento emergencial, mas a mãe ou o pai, ele pode se negar, por exemplo, a não querer fazer insulina. E aí, vamos lá, a gente então diz o seguinte: qualquer doença crônico-degenerativa que foi prescrito uma determinada medicação, o progenitor, ele tem que fazer aquela medicação desde o momento que seja prescrito e não mais somente em casos de emergência. Isso muda a história, por exemplo, de pais que não querem vacinar seus filhos, que hoje a vacinação ela não é obrigatória, mas ela é compulsória em casos de pandemias, epidemias. A gente quer justamente mudar, para que a gente não tenha, por exemplo, uma epidemia ou uma pandemia de tuberculose novamente, porque as crianças não estão sendo vacinadas para BCG no primeiro mês de vida. Lília, você falou na entrevista na Rádio Modelo FM, né, que a gente fez por telefone, e eu fiquei muito feliz, agradecida aí pela sua participação no nosso Modelando Sua Manhã. Você falava que na sua campanha você visitou todos os municípios do estado do Rio de Janeiro, né, para colher material para você fazer a sua própria campanha, né, para saber o que os municípios estavam, a necessidade de cada município. E isso eu achei tão diferenciado, né, porque geralmente as pessoas em ritmo de campanha, realmente elas visitam, mas visitam para angariar votos. E você não, você falou que visitou os municípios para saber as necessidades de cada um. Eu achei muito interessante isso. E aí eu vim, né? E principalmente a gente tem em cada município, que a gente chama de que são as pessoas âncoras. Na verdade, é muito mais, como eu falo mesmo, para a gente poder ter as pessoas que têm os mesmos ideais que a gente. Então, no caso, eu sou uma enfermeira, né, que eu vivenciei uma pandemia e que eu tenho um histórico disso. Então, a gente pensa muito na saúde, pensa no sistema público, porque a gente pensa muito assim, né, olha, mas se eu tivesse um plano de saúde? Gente, todo mundo, ainda mais eu que morei fora, fiz uma universidade fora do país, eu garanto a vocês que assim, a gente não precisa ir muito longe para poder saber que um parto natural nos Estados Unidos custa R$15 mil. E se você não quiser ter o seu filho de parto natural, eu tô falando isso para vocês porque assim, a gente pensa que o Sistema Único de Saúde é muito ruim, que a vacinação, uma vacina, mesmo a vacina de Covid, né, custa $150. Se você pensar que o dólar está R$5, como é que a gente vai fazer? E aí você pensa assim, mas lá eles não querem tomar vacina. Será que eles não querem tomar vacina ou a vacina é muito cara? Porque aí você fica com uma população enorme que não tomou uma determinada vacina, mas será que realmente, se ela fosse gratuita, igual a nossa gratuita não, dentro do nosso imposto, quando a gente paga o imposto da saúde, a gente está defendendo o Sistema Único de Saúde. Um transplante, ele custa exatamente $800 mil. Nós estamos falando, se fosse no Brasil, de R$4 milhões. Então a gente tem que lembrar o que é isso. Mas você vai poder pagar, nos Estados Unidos, você pode pagar em 30 anos. Você pode se dividir com os familiares. Sim, vocês querem saber, eu sou de cirurgia cardíaca
A UERJ, mais o Instituto Nacional de Cardiologia, no estado do Rio de Janeiro, fazem 18 transplantes a 20 transplantes anos. Todas essas pessoas, elas não pagaram um centavo. E essas pessoas estão vivas. Então, quantas pessoas, se você for na UERJ, que atende 2.000 pacientes dia, inclusive outras coisas, são 85 especialidades lá. Eu falo isso porque a gente precisa entender tudo que a gente está defendendo. Lógico, que bom que se a gente pudesse ter a hotelaria dos serviços privados dentro do nosso sistema único de saúde, mas a gente quer saúde enquanto bem-estar biopsicossocial e espiritual, ou a gente quer hotelaria? É porque a gente tem que saber o que a gente quer, porque senão a gente acha que ar-condicionado, e aí eu estou falando especificamente leito sozinho, que significa qualidade em atendimento. A qualidade se consegue com concurso público, profissionais qualificados, profissionais bem treinados, profissionais bem remunerados, e principalmente quando isso tudo acontece, a gente consegue dar para a nossa população o melhor sistema único de saúde, primário, secundário, terciário e quaternário, que é o que a gente quer. Que a gente tenha uma saúde infantil de forma adequada, o adulto, o idoso e até mesmo na hora que a gente precisa com cuidado paliativo. Então, eu acho que é isso que a gente tem a oferecer e por isso tantos projetos de leis referentes a isso. E aí, desde como eu fico brincando, né, de varre e sai, a gente tem aqui Sayonara, a gente tem em Campos outros colegas, a gente tem em todas as cidades colegas que são unidos disso, né, de que acreditam que a gente vai salvar vidas e a gente vai contribuir socialmente. Eu quero aproveitar e agradecer a Sayonara por esse presente hoje à Conceição de Macabu, né, a presença aí da deputada Lilian, e foi muito importante esse momento aqui, né, junto com os alunos, com as pessoas, com várias pessoas, né, e até da comunidade também que estiveram presentes, Sayonara. Muito obrigada, Jo, por esse espaço. Muito grata a Deus, à doutora Lilian, a você, aos colegas que aqui estão, né, todos que participaram desse lindo evento. E é sobre isso, é sobre trazer a enfermagem do interior para a visibilidade, porque aqui a gente tem enfermagem de excelência, que salva, que cuida de vidas. Esse é o nosso sonho, né? E é sobre isso. Doutora Lilian vai conhecer o hospital, vai visitar o hospital. Vai visitar o Hospital Municipal Ana Moreira. Eu me sinto uma aprendiz todo dia com ela, ela tem uma bagagem, né, sobre o Sistema Único de Saúde, uma grande defensora e representante que pode sim agregar no nosso município, somar, ajudar, independente de enlaces partidários que a gente sabe que existe. Mas o que eu tenho assim imenso carinho e admiração pela doutora Lilian é que ela sempre se coloca à disposição pelo meu município de Conceição de Macabu, que até então não era tão visualizado, né? E não é por metas materiais, não, mas é pela meta do sonhar, do querer fazer, do ajudar ao próximo, que são os valores inegociáveis que a gente tem em comum. Por isso que eu tô com ela nessa missão aí e quero sim trazê-la para a Conceição de Macabu, apresentá-la, e é sobre isso. Doutora Lilian, para a gente encerrar, existia um sonho da doutora Lilian, enfermeira, de repente lutar, poxa, limitou, eu vou tentar ser deputada. E se elegeu. Existe alguma decepção depois de chegar ao poder, podendo decidir, podendo criar leis, né, que as pessoas pudessem, para melhorar a vida das pessoas? Já decepcionou no cargo em alguma situação? Olha, eu acho que a decepção não é a palavra. Eu acho que a gente pensa que depois que a gente chega, poxa, entrei, né? A gente já tinha muitos projetos-leis, né? Então, se você pensar que são 24 projetos-leis até agora, apenas um foi colocado em tramitação, mas quero lembrar também que eu tenho 70 deputados que chegaram lá antes de mim, né? Então, assim, né? Então, os projetos estão indo à pauta, né? Então, mas eles sempre são pautados e depois a gente tem que fazer o convencimento de todos esses colegas que estão lá que os projetos são importantes. Então, você acha assim, poxa, que bom que a gente entrou e que representa os 400 mil profissionais de enfermagem, que esse é o público que realmente
votou em mim, que acreditou, lógico. Os parentes também nossos são muito importantes, nossos amigos, mas esse é o nosso público, né? E aí, quando a gente chega lá, a gente pensa assim, agora vamos fazer. E, na verdade, a gente tem ali cada um com seu interesse, e a gente sabe que a sociedade é assim, né? A sociedade, ela se organiza para ter representações dentro do que as pessoas acreditam. Então, tem os colegas da saúde, tem os outros colegas da educação. Eu sou a única enfermeira, mas tem vários outros colegas que são médicos, né? Que geralmente a população enxerga que eles podem oferecer mais na questão política, né? Então, e a gente vem com todo esse arcabouço. E aí, quando a gente chega lá e quer votar as coisas importantes, que a gente considera importante, lógico que dos outros a gente acha que também são importantes, mas a gente às vezes não tem aquele apoio, dizendo assim, não, mas deputada, você aguarda mais um pouco, você já está fazendo os projetos, já é uma grande coisa, mas a gente quer ver mesmo essa prática, dessa implementação, né? E aí, coisas como, e aí você falou do projeto, a gente está aí com a questão climática, né? Eu enfrentei todas as grandes, não só a pandemia, mas também todas as grandes catástrofes que aconteceram no Rio de Janeiro. Essa mesmo de Friburgo, eu estava nela, né? Especificamente trabalhando. Depois vieram a de Petrópolis, né? A gente esteve, inclusive, como Conselho Regional de Enfermagem também participando. Estive no Rio Grande do Sul. Então, assim, das grandes catástrofes, até por ser emergencista, né? E fizemos um projeto para termos times de resposta rápida em todos os municípios, como é o de segurança do paciente, como é outros. E assim, e esses projetos a gente teve a de Angra agora, né? E a gente não consegue, apesar de termos aí a Defesa Civil, estarmos tão perto da Defesa Civil. Eu sou vice-presidente da Comissão da Defesa Civil e mesmo assim a gente não consegue, às vezes, que o nosso projeto seja pautado numa coisa tão importante como é a Lei Lucas, como é de ter em todos os movimentos que as pessoas... Existe a lei, mas a gente tem que botar. Um professor, ele tem condição de pagar um curso a R$ 1.200 para ter de 2 em 2 anos com a Lei Lucas? Não. Então, vamos fazer com que os órgãos públicos patrocinem esse docente, que é um leigo, para que ele possa também salvar vidas no ambiente. Então, são algumas das leis que são da minha autoria agora, e que ainda não foram pautadas, mas que eu acho que são tão importantes quanto a da enfermagem. Mas eu acho que não é uma decepção. Eu acho que, assim, tudo que ainda não está feito pode ser feito. E eu acho que é isso que a gente vem com a garra da enfermagem, que rima com coragem, para que a gente possa realmente mudar a saúde e o contexto da população no estado do Rio de Janeiro. Doutora Lília, eu quero agradecer a sua participação no nosso Jô Podcast, no nosso Jô Sem Filtro, e desejar que você venha mais vezes, e a gente vai estar sempre de portas abertas, a Cidade de Simpatia, a nossa Rádio Modelo, o nosso Jô Podcast. A gente vai marcar um podcast com você, a gente está com uma conversa mais abrangente aí, juntamente aí com a Sayonara. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Gente, olha, muito obrigada mesmo. A gente que agradece, né, Sayonara? A gente que agradece muito. O Conselho Regional está para poder servir, e eu acho que agora a gente só amplia nesse servir a população e garantir a saúde da população, que é o que a gente luta. Muito obrigada a você e a todo o grupo. Pois é o nosso sistema de comunicação, recebendo hoje a deputada Lilian Bering, da enfermagem, e também presidente regional do COREM.